ou AP301. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast da AP301. Meu nome é Carlos Augusto e hoje estamos aqui com a Vivi Oliveira e com a Nath Fontella. Eu já conheço ela já tem um tempinho, né? Só um breve currículo, só muito breve mesmo, para a gente iniciar o nosso bate-papo. A Nath é jornalista com MBA em Marketing e a Vivi é publicitária, minha parceira de profissão e designer também. E tá faltando só uma pessoinha aqui, né, dessa trupe, que é o Fábio, que já esteve aqui, a capinha do episódio com ele, que ele é agente da propriedade industrial. Bonito falar isso, né? Então, gente, tudo bem? Vamos fazer o nosso brinde para iniciar o bate-papo. Saúde. Então, gente, todo início de podcast, eu sempre quero saber um resuminho mesmo. Da onde que a pessoa veio, o que ela estudou, para depois a gente vir ao assunto de fato. Pode começar qualquer uma das duas. Gente, muito obrigada pelo convite. Antes de mais nada, quero dizer que eu sou uma entusiasta do podcast do AP. Desde os primórdios, desde que tudo era mato, eu estava lá apoiando. Muito feliz em ver o crescimento do podcast e grata por estar aqui hoje. Obrigada pelo convite, Carlão, Luana. Eu sou a Natália. Eu nasci na Bahia, olha a curiosidade. Pouca gente sabe. Nasci na Bahia e depois, com 2 anos, meus pais saíram da Bahia e vieram para Barra Mansa, onde eu passei boa parte da minha vida. Moro em Volta Redonda tem 10 anos. Moro aqui, sou casada com o Joel, sou mãe da Malu e da Maitê. Sou jornalista, tenho MBA em Marketing. Sou apaixonada por falar de marca, de estratégia, de posicionamento, de marketing. Esse universo que fez com que a gente se conhecesse, hoje estivéssemos aqui. E agora, empreendo na Protótipo, que é a nossa consultoria de posicionamento de marca, que olha com um olhar 360 do registro, onde a gente tem o Fábio, uma atuação fortíssima, até a experiência da marca. A gente acredita que a marca ela precisa reforçar tudo que tem relação com seus atributos também na experiência. Então, não vai ser só na arte, não vai ser só na campanha, vai ser também nas interações que o consumidor vai ter com aquela marca. E estamos nos desafiando com essa proposta e vivendo o empreendedorismo. Oi, gente, sou a Viviane, eu sou publicitária, né, amiga de profissão do Carlão. Descobri há mais ou menos 3 anos e meio o universo do design de serviço que se conectou perfeitamente com o universo da publicidade. Tenho MBA em comportamento do consumidor, então eu vi que tudo isso se interliga, né? E aprendi que marcas são dinâmicas, né? São vivas, são orgânicas. Então pensar na experiência do cliente faz com que a gente entregue um serviço muito mais humano, muito mais real, né? E testando, acho que é isso. Sou casada com o Fábio, que você citou, sou mãe do Breno, que tem 20 anos já, e mãe da Manu, que tem 12. Moro em Volta Redonda há 11 anos, vim para cá em 2014, né? Também para um desafio profissional, numa outra empresa multinacional. Foi um desafio assim, minha família inteira comprou. Então, nós viemos de Nova Iguaçu, eu sou mineira, sou nascida em Belo Horizonte, moro no Rio desde os meus 6 meses de idade, em Nova Iguaçu. Nossa, bem novinha mesmo. Bem novinha. E aí, em 2014, eu vim para Volta Redonda e aqui a gente decidiu ficar. Criar raízes. E por enquanto a gente está aqui. E aí, o Protótipo é o nosso sonho idealizado, né? Então, a gente fala que é o nosso teste em movimento, porque a gente está aprendendo, a gente está compartilhando, a gente também está ensinando, porque muita gente procura a gente para consultoria, para aprender com a gente, mas é o nosso projeto idealizado. Não, até aproveitando, já que vocês já puxaram isso, eu realmente, da onde surgiu, eu gosto muito do nome, não sei se eu já tive a oportunidade de falar para vocês, acho Protótipo sensacional. E vocês até colocam, né, que é laboratório de marca e experiência, né, que é isso que você falou, da visão 360, não é só criar um logotipo, só registrar, é toda uma entrega, né? E como que surgiu, como que foi a plantinha disso? Então, quem puxou? Na verdade, assim, a gente estava vivendo meio que um universo paralelo, Nath e eu, e a gente não tinha conversado sobre isso ainda, né? Essa história rende. Essa história rende. Eu comecei, assim, a me questionar profissionalmente e a querer me descobrir num outro universo, num outro cenário.
Então aquilo começou realmente a me incomodar, começou a me desafiar, o desejo de colocar em prática e não ter a oportunidade, né? Então o incômodo veio a partir daí. E aí eu recebi um convite para uma consultoria. Me convidaram, né, para tocar um projeto de uma pessoa física, me convidou. E eu vi ali uma oportunidade. Falei, nossa, será que realmente estou pronta para isso? Será que Você não tinha nem parado para pensar método, nessa possibilidade. Né? Será assim. que eu tenho método para isso? Será que dá para fazer? E aí eu comentei com a Nath sobre isso. Falei, Nath, olha, aconteceu aqui um convite para mim e tal. E isso me desafiou, me fez a pensar. Eu liguei para algumas pessoas, liguei para o Marquinhos, um grande amigo da House. Eu acho que não sei se ele já esteve aqui. Não, mas é convidado. Então, conversei muito com o Marquinhos, e o Marquinhos foi uma pessoa que me apoiou assim imediatamente. E aí eu abri para ele o projeto, falei, Marquinhos, eu estou pensando em empreender. A princípio eu ia empreender sozinha, não tinha pensado em sociedade, era um projeto assim, eu ia me lançar no digital. Eu voltei do Protagon, do evento do Wendel Carvalho, muito decidida a falar assim, eu vou empreender no digital. E já iria estrear nessa consultoria. Ia estrear nessa consultoria. E aí eu recebi um convite, né? Logo, não, a consultoria, a proposta veio depois, quando eu comentei que ia empreender. Aí a pessoa falou, então você vai começar comigo. Legal. E aí eu fiquei, nossa, que legal. Aí ele começou a ganhar forma. E como eu estava muito envolvida com o universo da inovação, e todo aquele conceito de testar, de teste em movimento, de você ter o direito de errar e refazer, de você se reconhecer enquanto marca. E aí eu falo para pessoas físicas também, porque você, querendo ou não, você é uma marca. Ainda que você não tenha um CNPJ que te represente, você, enquanto profissional, enquanto pessoa, você é uma marca. Não, isso não depende como do seu negar, querer, né? E aí, tomara que você consiga trabalhar isso de maneira intencional. Então, essa é a nossa proposta dentro da Protótipo. E aí, o nome Protótipo veio muito por conta do universo que eu estava vivendo. Então, o protótipo é aquilo que não nasce perfeito, aquilo que nasce precisando ainda de ajuste, né? A gente começou aqui antes, nos bastidores, falando de coragem, e coragem não tem a ver com se sentir pronto e perfeito para começar. Tem a ver com aceitar o processo. Tem a ver com você aceitar que você vai se desenvolver durante o processo. Você não vai começar 100%. Né? Então, o protótipo veio desse nome, porque as marcas, elas são protótipos, né? Porque depende muito de como o consumidor vai receber aquilo, de como o consumidor vai interagir. E marcas são vivas, precisam ser. Aquilo que nasce cravado na pedra morre rápido. Não, e até hoje eu li um e-marketing falando disso, da Netflix, do caminho das compras, que ela se ofereceu para o Google, se eu não me engano, por 50 milhões, hoje em dia vale 50 bilhões, e como as compras que ela foi fazendo foi dando certo. Por outro lado, você vê o Yahoo, que teve a chance de comprar o Google, comprou várias outras coisas foi afundando. E quantas gestões de crise todas essas empresas têm que lidar, acho que todo dia, né? Sim, verdade. Tem muitas uma histórias, fala, né? de alguém de lá de dentro. É verdade. E vocês, assim, o foco da Protótipo são marcas tipo, até pessoais, igual você falou? Sim, assim, tem gente que procura vocês com esse intuito? Sim, e acho que justamente pelo fato da gente ter feito esse movimento, muitas pessoas físicas nos procuram por uma identificação, por uma associação, e muito movida pelo que a gente estava conversando lá no início, que é a questão da coragem. Então, é como se, de alguma forma, a gente tivesse inspirado, fazendo o nosso movimento, pessoas a reconhecerem os incômodos que elas já têm e tentarem trabalhar isso através dos seus posicionamentos. E isso aparece de uma forma muito frequente, vindo de pessoa física. E falando de pessoa jurídica, normalmente o incômodo está mais relacionado a eu não acho que eu estou bem posicionado dentro do meu segmento. Às vezes já é uma empresa até formada, exatamente. Tudo. Eu acho que eu posso alcançar resultados maiores. Eu acho que a empresa ainda está posicionada de uma forma mais tímida ou trabalhando muito o funcional e não a entrega de valor, aquilo que vai fazer a empresa ser lembrada. E hoje a empresa precisa investir não só no atributo funcional, mas também no atributo emocional, em gerar conexão, porque a maioria das compras, elas são feitas por recomendação, por indicação. A gente faz o exercício de, vou fazer uma viagem, vocês resolveram um destino. Eu vou
para a Itália. Eu vou conversar com alguém que foi para a Itália. Eu vou pegar um roteiro, talvez dica de roteiro, Quase de que hotel, assistir todos os vídeos do YouTube com quem possíveis. foi, porque você tem esse lugar de fala. Uhum. E aí, a partir do momento que a gente fez esse movimento, que primeiro tinha o empreender conciliando com o CLT e depois eu estou totalmente dedicada ao meu empreendimento, Vivi totalmente dedicada, Fábio totalmente dedicado, vem também, né, esse repertório de lugar de fala. Ah, existe método de você fazer essa transição e acreditar e investir naquilo que você enxergou como oportunidade. Falando por mim, quando eu penso na história de criação da Protótipo, eu acho que a Protótipo ela nasce de um desejo de servir as pessoas, de compartilhar com as pessoas aquilo que a gente aprendeu e também de alimentar na gente o ser útil, eu consigo fazer a diferença alimentando também os nossos valores. Então, se a gente acredita que marcas são como pessoas e elas vão ter os seus valores, elas vão ter a sua visão de mundo, elas vão ter a sua personalidade, vamos levar esse conhecimento para quem precisa e sente que está pecando ainda nisso, que ainda não parou para investir nisso. E isso faz com que a gente se sinta abastecida, falando de propósito e falando de objetivo. Então, a partir do momento que eu me vejo contribuindo para o outro, eu sinto que eu estou crescendo. E a gente, movido por desafio, tem isso. Então, é o crescendo, é o aprendendo, é o fazendo a diferença naquilo que você se propôs a entregar. E como eu vivi, eu também vivi essa situação de ser abordada lá em 2022 por pessoas próximas, pessoas físicas, que têm os seus negócios ou que queriam trabalhar o seu posicionamento de pessoa física, ainda não tinham negócios na época. Hoje até tem. Ai, Nath, será que você não me dá uma consultoria? A minha primeira reação era impacto. Eu? Tipo, da onde tirou, assim. Nossa! Você me vê assim. Então, né? exatamente. Assim, e aí, era É um misto de emoções, era um misto de né? emoções, você falou a palavra. Parte de mim falava, gente, eu sou reconhecida assim. Que legal. E a outra parte era, gente, mas como é que você dá conta? Em que tempo? Em que momento? Mãe, esposa, trabalha. Você não é um robô, né? Mas o meu marido me falou uma coisa, talvez os maridos que estão ouvindo vão se identificar, que foi, mas você nunca vai saber se você não tentar. E aí, Carlão, aquilo alugou o triplex na minha cabeça. Porque eu me considero uma pessoa que se posiciona, uma pessoa destemida. Eu vou com medo. Não é que eu não tenho medo, mas eu vou. Eu vou aprender, eu vou errar, eu vou acertar, eu volto atrás, eu peço desculpas se eu errei. Mas quando ele falou, você não tentou, aí tem pessoas que suportam o peso do e se sem ter tentado. Eu falei, eu não quero ser essa pessoa, eu quero tentar. Então, isso tem a ver com o nome Protótipo. É você se arriscar, é você criar, é você começar sem a certeza de que está pronto. Porque a gente efetivamente nunca está. A gente está sempre aprendendo. Pelo nome já me traz uma marca orgânica, assim, de eterna mudança, adaptação. E vocês fazem isso também com a marca de vocês? Vão adaptando, vão olhando o mercado? Às vezes aprende com algum cliente também. Sim, perfeito. E a demanda, na verdade, assim, a gente aprendeu a ouvir a demanda do mercado. E a entender o que o cliente quer. Porque às vezes a gente fica tão cego, tão convicto de que o nosso produto é bom e a gente não entende. Uma coisa é você ter um produto bom, outra coisa é você ter um produto desejado. De repente você tem ali um produto totalmente formatado, ele está perfeito, o método está redondinho, mas o mercado quer isso. É disso que o mercado precisa. Alguém pediu isso. Alguém pediu isso. Então a gente tem que parar de criar coisas na nossa cabeça de acordo com a nossa bolha, com a nossa visão e começar a ouvir. Por isso, o nosso método é o Prototipe-se. E dentro dele tem uma imersão muito profunda que é ouvir as pessoas. Eu não vou mais deduzir o que as pessoas querem. Eu posso perguntar para elas. Foi esse o tempo do achismo já, né? Exatamente. Ou, na verdade, eu acho que nunca teve esse tempo, na real, né? Menos e ouvir mais. Então, conexão não vem por meio de intuição. Conexão vem por meio da verdade. Você se conecta com o outro quando existe verdade nessa conversa, quando existe verdade nessa interação. E a verdade, ela não é uma suposição.
Ela não é uma hipótese, ela precisa ser validada. Então, o nosso método hoje, que é o Prototypes, eu acho que aproxima as pessoas, porque a gente fala muito sobre, você não precisa estar pronto, vem do jeito que você tiver. Você não precisa ter uma grande empresa, você não precisa ter 100 funcionários, é só você, não a sua precisa empresa. ter 100 mil seguidores. Você não precisa ter 1.000 seguidores, é só você. Criou o Instagram agora, já pode, né? Exatamente, e vem no momento em que você tiver. Por quê? Porque a gente atende também empresas em diferentes níveis de maturidade. Tem empresas grandes que já estão assim muito consolidadas, né? A gente acabou de fechar um projeto que era um projeto de rebrand. Então, a empresa ela já estava consolidada e ela sentiu a necessidade de dar uma repaginada. Ela mudou marca, ela mudou logo, ela mudou tudo. Ela mudou praça. Entrou sócio, Caramba. mudou praça, entrou novos sócios. Então, foi uma mudança grande. E dá medo, né, pro empresário ali. Com certeza. Dá medo, mas assim, nem todo mundo tá nesse nível de maturidade. Às vezes a pessoa, ela tá começando, às vezes é só ela, é a equipe, ela não tem ninguém, é só ela, né? A gente atende pessoas assim, médicos, né, profissionais da área de saúde, de outras áreas, contabilidade, que de repente é só a pessoa, né? Então ela tá ali também construindo, tá dando um passo. Então, o método Prototypes é para todos que querem se reposicionar, que querem construir uma imagem com muita intenção, com muita estratégia, né? E uma marca real, uma marca humana. E quando a pessoa procura vocês, aí rola uma conversa com os três, porque eu sei que cada um é de uma área, igual a gente falou. Defende uma... Então, é justamente esse lado que a Nath falou do 360, né? Exatamente. Você consegue olhar o todo. E como que é essa chegada até vocês? Como que faz? Vende o peixe aí, põe arroba, põe tudo. Tá. Não, você sabe que foi assim, é muito... nada foi pensado, assim, a gente não montou um quebra-cabeça. O Fábio já atua com registro de marca há mais de 20 anos. Inclusive, a marca do AP foi ele que registrou. Exatamente. Já a gente tem uma notícia. Teremos novidades. Temos Aí, novidades, temos novidades. E aí, assim, o Fábio já trabalha com registro de marca há 20 anos. E eu sou publicitária há 20 anos também, né? Então, assim, mas atuo no ramo há mais ou menos 15 anos, né? Não comecei como publicitária, tinha o diploma, tinha a formação, mas fui trabalhar na área financeira. Só depois eu entrei na parte de criação de marca, enfim, na parte mais voltada para a publicidade mesmo. Então, assim, a gente viu que os nossos saberes se conectavam, né? E como eu trabalhei com a Nath, eu na inovação e a Nath na comunicação e no marketing, a gente entendeu que eram, assim, disciplinas complementares. Né? Ela promete e eu entrego. Né? A única maneira do cliente entender se aquela marca de fato é uma marca real, uma marca verdadeira, é por meio da experiência. Porque senão fica na teoria. Sim. Eu prometo. Como que o cliente mede se aquela marca de fato tem conexão com ele? Né? E uma coisa muito interessante, Carlão, até achei a sua pergunta ótima. O Fábio, ele trabalha o registro, que é a proteção da marca. É praticamente o primeiro passo que deve ser dado. É o primeiro passo que deve ser dado e ainda existe muito desconhecimento sobre essa necessidade. E também existe as pessoas que acham que talvez não precisa fazer agora, sabe? Não é uma prioridade. E o que a gente vem, sobretudo, ensinando, né, para o mercado é a marca sem registro, ela é uma marca sem dono. Você pode ter muitos anos de empresa, até estar bem posicionado, a sua marca não está registrada, e aí vem uma outra marca com um nome parecido ou igual, com menos tempo de estrada do que você, registra no INPI. Para o INPI, vale a marca que registrou que tá ali, primeiro. né? E aí você, empresário, você, pessoa física, porque a gente também registra nome de profissional, pessoa física, tem um prejuízo financeiro. Porque se você já está com material na rua... Uma fachada gigante, coisa que não é uma fachada. Exatamente. Imagina. Então, assim, existem casos onde tem uma marca que registrou, uma outra que não registrou. Essa que registrou entende que a marca que tem um nome parecido com a dela é uma ameaça, porque está no mercado no mesmo segmento e ela entra com uma demanda judicial, você tem que deixar de usar aquele nome até o prazo X. E o prazo geralmente é curto, não é? Está falando aí de 30, 60 dias. E aí você tem esse prazo, com não multas diárias, só... dependendo da marca, dependendo do dono, né? Uhum. Se for uma empresa... a gente chama de marcas de alto renome, que são marcas que não podem ser copiadas em nenhum segmento, ainda que elas não atuem naquele segmento. Tão conhecido que é o nome. Nike. Assim.
Você jamais poderia ter uma oficina de carros com o nome Lacoste. Nike Mesmo que ou não tenham Lacoste. nada a Ainda ver. que a Nike não tenha oficina, mas ela já se tornou uma marca de alto renome, né? Então, ela se torna uma marca protegida em todas as classes. Então, se você, por acaso, esbarra no interesse de uma marca dessa, ela consegue te aplicar uma multa diária, né? Então, assim, Não o são Fábio... prejuízos financeiros, são prejuízos judiciais. Exatamente. É você pegar aquilo que você investiu com suor, e a gente sabe que todo mundo tem suor para fazer um investimento. E Ainda mais no Brasil, né? Tem o intangível, né? Que é o que você mencionou, É. fachada, papelaria. É. E tem o intangível, que é você já ser posicionamento, reconhecido por esse já ser nome, né? reconhecido, Então você uma tem construção do que começar do zero. zero. Aí a gente brinca. Registrar não é caro. Jogar sua marca no lixo e recomeçar é muito Não, e temos muitos exemplos disso, né? De teve que recomeçar. E foi o que você falou, às vezes a pessoa deixa de ser conhecida, porque Exato. ninguém mais liga o nome. Até você explicar para o cliente que a marca não faliu, que a empresa não fechou, né? Você precisa contar uma história, você constrói uma narrativa para justificar toda aquela mudança. Inventa uma desculpa qualquer coisa. E aí você precisa... Muitas vezes é necessário para poder acalmar quem já é cliente e já tem uma confiabilidade naquela marca, naquela relação. Mas não é o ideal, né? E o que a gente tem percebido é essa oportunidade de educar as pessoas a proteger o seu negócio, começando pelo registro e evitando qualquer possibilidade de prejuízo financeiro ou judicial. Nath, mas eu já tenho a minha marca há um tempo, eu posso então, agora que eu estou sabendo dessa informação, registrar? Claro. E como a gente é uma consultoria, o nosso trabalho é um trabalho completo. Até do ponto de vista de registro de marca, porque a gente vai fazer uma pesquisa pegando esse nome, pegando esse ícone. E não é fácil conseguir um nome, né? Vamos olhar na revista, vamos olhar, né, dentro do banco de dados do INPI se existe um nome igual ou parecido, em quais segmentos. Pelo que eu lembro que o Fábio falou, se a fonética for parecida, já pode dar problema também, né? Sim. A tradução, porque você precisa também traduzir o nome para outro idioma, para o inglês, porque se tiver o nome no inglês também dá problema. Também dá. Você não pode ter uma Mesmo tradução... sendo só no Brasil, não vou sair daqui. Você não pode ter uma tradução literal de uma marca já utilizada. Nossa, eu acabei de lembrar de uma loja que chamava Segredo de Vitória. Mas já fechou. Mas sabe o que seria legal compartilhar com o Carlão, já que ele trouxe? Aquele conteúdo do Ainda Estou Aqui. Porque é registro do nome do filme. Né? De expressão. A gente fala muito sobre o registro de marca, sendo marca de pessoa física e marca de pessoa jurídica, mas já existe uma prática de registrar expressões do tipo bordões. Isso que eu ia perguntar agora, se um bordão podia também. Calça, bota e vem comigo. Coisas assim. Olhem, vão proteger. Então, a gente se deparou. Foi ontem com esse conteúdo que eu coloquei lá no grupo. Mas comecei a pensar, como bordões, eu já fui pro lado de personagem. Será que até o personagem também? Eu sei que o nome do personagem tem como. Mas será que a roupa do personagem, tipo assim, a caracterização... Não, eu acho que não entra no campo da Mas o nome do personagem, sim, né? Sim. O nome, sim. Que deu, não sei se vocês vão lembrar, deu aquele... O Kiko, Chaves, deu mó rolo isso. Aos nomes. Das novelas todas. Um amigo meu, ele trabalha na Globo ainda. Salões fictícios, por exemplo, salão de beleza do cenário da Globo. Eles protegem Então, isso que eu ia falar, um amigo meu, ele faz a parte de ambientação, que ele é designer também. Ele falou, pô, na cena vai ter uma cerveja. Eles têm que pesquisar se a cerveja existe ou não existe. Exatamente. Nossa, é um trabalhão gigantesco. Vou dar um exemplo aqui que você falou de personagem. Às vezes a gente se depara com restaurantes temáticos, principalmente para o universo infantil. A gente teve uma experiência pessoal, eu, meu marido e minhas filhas, no Sul, fomos num restaurante, e esse restaurante era temático e tinha super-heróis, ele tem uma fila de espera, é um restaurante que foi recomendado, mais uma vez a gente quando viaja conversa, né? Então olha a importância da recomendação, da experiência da marca. A gente recebeu a recomendação desse restaurante, fomos, e o restaurante tinha vários heróis. Os heróis, eles não eram os heróis da Marvel. Os heróis eram uma pizzaria. Os heróis tinham outros nomes e o vilão tinha o nome de Fome Noturna. E a gente achou super criativo. Mas ele era todo assim cinza, meio escurão, né? Meio dark. E ele aparecia no meio do rodízio e era uma febre entre as crianças. E eles trabalhavam o lúdico muito bem. E aí
a gente estava em família e falava assim, ué, gente, por que será que não é, né, os super-heróis que as crianças já conhecem? Homem-Aranha, Houve essa Super-Homem, pergunta, então... né, no nosso grupo de Não amigos. pode, Não né? pode, gente. Esses personagens são da Marvel. A Marvel é uma Registra marca tudo, né? De alto renome. grande, de alto renome. As pessoas não podem usar. Então, mas eu já vi usando. Quem está usando está se colocando numa posição de risco. Abriu brecha para receber algum tipo, né, de manifestação, de notificação, porque os personagens só podem ser utilizados pela Marvel. Uhum. E não significa que a gente não vai ver isso no mercado, mas é uma questão de decisão. Eu estou com essa disposição para o risco ou não estou. Muitas vezes até desconhecimento, né? Às vezes a pessoa nem sabe, o empresário nem sabe o risco Uma inocência ali, é uma né? inocência. E Alguns, né? essas empresas de alto renome, elas possuem olheiros no Brasil inteiro. Então tem E hoje em dia com a agentes internet, ali uma hashtag olhando, você acha. verificando, tomando conta mesmo. Porque assim, pensa uma marca de alto renome, é uma marca mundialmente conhecida. A chance de você ter uma réplica, de você ter uma cópia, de você ter pessoas utilizando sua marca de maneira indevida é muito grande. Então eles têm assim, olheiros espalhados. Sabe a gente tem caso, tá? O que me lembrou, não foi no Brasil, mas também não foi na Disney, mas uma imagem de um cara que tá vestido de Pato Donald, porém segurando a cabeça assim e fumando. Aí todo mundo dividia achando que era da Disney, mas não, era um outro local. Mas o problema que pode trazer para a própria Disney, assim, até explicar que não foi no parque, que não é dela. Um personagem então ela oficial, tem que lidar com uma repercussão que não foi ela que causou. Negativa, né? Então esse é o impacto do posicionamento. E eu como publicitário, assim, já fiz trabalhos para vários donos de empresa, mas também tem aquele amor que o cara cria pela marca, você oferece umas mudanças, ele não quer. Como que vocês lidam com isso, assim? Exatamente. Olha, a gente se depara com isso. Por mais que vocês provem que motivo que tem que trocar. Não, tem de tudo. Na verdade, a gente, dentro do nosso método, tem a etapa, a gente, na verdade, se posiciona oferecendo o registro de marca como a primeira etapa, porque é o que a gente acredita. A gente se depara com a pessoa que criou. Criar uma marca tem um sentimento envolvido, tem conexão emocional, tem as referências daquela pessoa. Pô, foi meu avô que criou, né? Tem toda uma história. Então a pessoa chega naquela marca por algum motivo, por mais óbvio que seja. Às vezes é um nome muito rebuscado, trabalhado, você vê que teve assim, uma imersão para chegar naquele nome. Às vezes a pessoa optou por um nome muito óbvio, mas de qualquer forma ela tem apego por aquilo. A gente sempre sinaliza, quando existe o risco, a gente sinaliza, olha, sua marca ela está correndo esse risco, você vai investir ou já investiu, né, na sua marca, a gente não recomenda, mas a gente não tem como obrigar o cliente, né, a aderir. A gente não pode obrigar, mas a gente sempre, é nosso papel sinalizar. Então, a gente sempre vai sinalizar. A gente não cobra pela pesquisa, então também é uma vantagem. Nosso orçamento vai já com a pesquisa. Vai com a pesquisa, a gente não cobra, ainda que o cliente não feche. Porque a gente já aconteceu da gente fazer a pesquisa e o cliente não avançar. Sim. Então a gente não emite uma nota de cobrança para ele depois por conta disso. A gente entende que é um trabalho consultivo. Nós somos uma consultoria. A gente está dando para o cliente ferramentas. Olha, não tem marca com esse nome registrada no segmento que você quer. Tem marca com nome parecido registrada no segmento que você quer. Então o cliente tem ferramenta para poder tomar uma decisão mais segura, mais consciente. E tem às dados vezes que vocês estão apresentando para ele. Às vezes o cliente não está preparado naquele momento para uma decisão de eu não vou pensar em outra marca, não. Eu vou continuar com o que eu tenho e não vou evoluir com o registro. Pode acontecer. Mas decidem, né? Não, eu sei que a minha chance de conseguir, falando de registro especificamente, eu sei que eu tenho chance, sei lá, minha chance de conseguir é 20%, mas eu vou brigar. Entendi. Aí é disposição financeira, disposição do tempo, né? E a mesma coisa para o branding. Olha, vamos trabalhar o posicionamento da sua marca sabendo que já existe alguém com essa marca registrada. Você quer seguir? Quero ou não quero. Então, assim, a gente sempre traz isso. Vocês mostram os caminhos das pedras. Aquela pedra tá pontuda, aquela ali dá para você pisar. Exatamente. E falando, assim, de lidar com a opinião do cliente do ponto de vista gráfico, né? Porque dentro da nossa área acontece, eu não gostei dessa cor, eu não gostei dessa fonte, eu não gostei desse ícone, tá muito grosso, tá muito fino. Acontece. Vai acontecer com consultoria, vai acontecer com agência. Exatamente. Tem muitos memes que rendem muito conteúdo sobre esse assunto. Mas acho que como a gente tem um método que tem uma etapa de imersão
muito profunda. E vocês trazem o colaborador, o empresário junto nessa imersão. Tudo construído É junto. tudo construído junto. Então, a gente não se depara com muita frequência com isso. A gente tem acho que uma grata satisfação até de falar isso, porque a gente está na mesma página, naquilo que a gente está defendendo, o cliente vê sentido, né? E às vezes o que aparece é tonalidade. Porque tem uma tonalidade ou outra que o cliente vai sugerir, que a gente sabe que numa impressão não vai ficar tão bom, não vai dar leitura. Então, é nosso papel colocar, olha, esse tom aqui, numa peça, no digital, é um tom que realmente, né, reluz, tem um brilho. Mas quando a gente pensa em projetar isso, perde leitura. E hoje o cliente ele valoriza esse olhar atento para o detalhe, né? Então, ele está com a informação. O que ele vai fazer com isso é uma decisão dele, mas a gente nunca deixa de falar. A gente sempre apoia, né? Ele vai ter sempre o nosso apoio e total transparência no processo. Mas a decisão é dele. Eu não sei se você vive isso, mas as pessoas têm ido para uma linha muito mais clean, sim, né? Sim. Uma linha muito mais menos é mais. Então, por exemplo, viver isso com questão de elemento, a gente não vive. A gente tem visto um movimento muito mais suave. Teve um movimento de tirar a caixa alta e estão deixando mais finos os traços, né? Você deve perceber isso. Muito, também. Muito. A gente tem até um exemplo recente disso aí, de uma pessoa pedindo, nossa, parecia o logo de 1800, que ele é cheio de rebuscado. Mas a gente dentro do... Não, estamos em negociação ainda, porque tá difícil convencer o cara, tá? Mas é a marca que ele criou. Tem um apelo, tem uma história. Mas a gente vai conseguir, vai conseguir. Né? A gente acolhe, dá ali os nossos pitacos, mas a gente acolhe. Dentro do nosso método tem os testes que a gente faz, porque assim, uma preocupação que a gente tem é não padronizar, é não ficar todo mundo parecido, né? Porque de um tempo para cá a gente tem visto também as pessoas construírem coisas muito parecidas, né? Até na maneira de se vestir, na maneira de se posicionar, na maneira de falar, nas cores, né? Trouxe a questão das cores neutras e tal. O mais importante nisso tudo é a marca não perder a sua personalidade. Sua essência, sua essência, né? E aí uma pergunta que aparecia muito na caixinha, quando eu abri a caixinha de perguntas e tudo mais, era assim, quando a empresa tem sócio, o que prevalece? E aí a gente sempre fala o seguinte, a marca, ela é vamos dizer assim, ela é um corpo à parte. Claro que tem um pouco do seu gosto pessoal, mas o importante é que ela não seja também, que ela tenha uma identidade própria, principalmente quando você tem sócio. Quando é só você, é mais difícil, porque você acaba imprimindo ali na sua marca seu gosto pessoal, suas preferências. Mas quando você tem sócio, é importante que a marca tenha vida própria, tenha a personalidade dela. Então, a gente tem alguns testes, a gente aplica alguns testes para a gente identificar a personalidade dessa marca, como ela se comunica, qual é o tom que ela utiliza, tom de voz, né, que ela utiliza. A gente faz os testes dos arquétipos, que é muito importante, né? A gente está falando de uma marca que vai se comunicar. Só para traduzir, galera, é o teste do cliente, né? De como vai ser o cliente, quem vai comprar aquela marca. Não, o arquétipo é sobre a marca. Ah, sim, do tom de voz da marca também. Tom de voz da marca, a identidade da marca, né? Como que ela vai se comunicar com a sua audiência. Porque até saber ali, vamos falar de rede social, quando uma marca interage com o cliente, é importante saber o tom de voz, porque ela vai ser irônica. Responder igual a Netflix, né? Exatamente, gente, que legal, né? É um sonho. Eu adoro. Então, assim, cabe ironia, cabe piada, ou é uma marca que precisa se posicionar com seriedade, não cabe gracinha na resposta, né? Então, tudo isso é feito por um teste. Você não tira, não é o gosto do fundador somente. Não, e às vezes o fundador não é nem o público-alvo da marca, né? Exatamente. Então não adianta ele ficar falando que ele é o gosto dele. A marca ela precisa ter a personalidade dela, né? Ter a identidade própria. Quando tem um fundador envolvido, acaba que existem características do fundador que são impressas naquela marca, mas tem muito mais a ver com valores. Não necessariamente isso tem que estar no tom de voz ou na identidade visual. Mas, por exemplo, a Apple tem uma grande característica do seu fundador. Isso vai estar traduzido no arquétipo da marca da Apple. Isso vai estar traduzido em outros elementos, até elementos visuais. Então, assim, é uma linha que existe, mas que ela precisa ser trabalhada de uma forma muito estratégica, porque, com certeza, na época da criação da Apple, havia uma clareza de quem era o público. E a preocupação maior do fundador era se conectar com esse público.
A gente lendo histórias sobre a Apple, é uma marca tão assim disruptiva que na época que foi criada o símbolo, né, da logo, que todo mundo conhece, depois vai entrar Que o primeiro era todo robuscado, né? que fica hoje ali dentro do... impresso, né, no laptop como um elemento identitário. O fundador provocou o time todo, pensando na experiência do usuário, a colocar esse ícone de forma que fosse visto por quem está vendo de fora em pé. Então, eu não estou preocupada em eu, usuário, ver o meu ícone. O usuário já tem O usuário já tem. Ele já adquiriu aquilo que para ele é valor, aquilo que para ele é uma permissão, né, para poder estar no meio de pessoas, porque tem pessoas que compram com esse objetivo, né? Cada um tem o seu motivo de compra. Mas a grande sacada está nisso. Ele é um cara que pensou nisso também, né? Isso vai ser um símbolo de status. Você lembra dos monitores coloridos que era transparente atrás? Aquilo era um sonho. Nossa, Exatamente. verdade. Então, ele já é disruptivo desde lá. Então, você vai ver. que legal. Olha como É esse é um mesmo. exemplo de uma marca que tem Eu não era muita nascida, não, característica. Eu também não era. Eu vi esses dias. Eu só Vi ouvi esses falar. dias. Ela viu na reprise. Eu não era nascida, não. Então, assim, olha como essa marca tem característica do fundador. E soube se adaptar também, né? E ela Ele sabe, evolui, né? Ela sabe Evolui com o evoluir tempo. de acordo com o contexto, Isso aí. né? Então, assim, isso também é algo muito importante. Quando a gente fala de marca ser um organismo vivo, é justamente por isso. A gente está num universo agora, eu vi há 2 episódios atrás aqui do AP, da inteligência artificial. Eu pretendo entrar nesse assunto também, que é muito tem uma relação interessante. muito grande com Até com marketing, com marca, com o comportamento do consumidor. E a gente, no lugar de fala aqui de profissionais da área, sabe identificar ali um conteúdo que ele não teve um filtro, né? Ele foi usado, foi criado gerado através ali por do uma- chat GPT, de prompt, Uhum. e não houve um filtro para poder trazer aquela humanidade ou até um toque de personalidade mesmo. Você não consegue E aí garantir você que não vê- copiou de nenhum lugar, né? Exato. Você vê, às vezes, pelas hashtags, a quantidade de hashtag, ou imagens muito parecidas. A gente pele, né? falava, a A gente mão. falava muito sobre isso. Tampa a logo aqui. De quem é essa peça? Porque quando tudo está muito igual, de quem é essa peça? A gente pede o reconhecimento de marca, que é um indicador. Eu não Referência. esqueço de uma aula que eu tive na faculdade que... lembra aquele comercial que você acha sensacional? Que marca que era? Você fala, ixi, não sei. Sabe aquele comercial engraçado? Pô, dei muita risada, mas não sei de que marca que era. Então não foi um comercial bom. Uhum. E às vezes Se você você tem a não história sabe- inteira do comercial na sua cabeça. Mas que Verdade. marca que é? Não tem identidade, né? Tem estudos assim que mostram, né, e pesquisas, que o que fica na cabeça dos brasileiros tem muito a ver com a memória, né? Fica ali e é ativado A memória pela... afetiva, assim. E é ativado também pela nostalgia. Então, a gente está vendo movimento de Um boom de marcas nostalgia, né? que estão indo para esse lugar da nostalgia, até porque já identificaram o quanto de conteúdo parecido e posicionamento parecido que a gente está se deparando por conta da evolução da tecnologia. E aqui, sou super a favor da tecnologia. Mas existe esse olhar crítico de profissional da área. Vou usar ela a meu favor, mas vamos também trabalhar sobre ela? Vamos estressar ela? Vamos fazer uma pergunta e criticar a resposta? Tá quase bom, senti falta disso. Vamos conversar com o chat para que a gente tenha ali um filtro e a gente consiga imprimir uma personalidade a ponto de aquele conteúdo ali é do AP, aquele conteúdo ali é da Protótipo. Porque ele tem a cara do AP, ou porque Não ele tem a necessariamente cara com o do logo Protótipo. ali, né? Exatamente. Então, pesquisas mostram que o que os brasileiros se lembram muito, você falou de propaganda. Bombril, por conta do Carlos, propaganda, que é o Carlos, eu esqueci o sobrenome dele. que trabalhou assim, mais de 30 anos Ele, nessa se eu não me engano, é posição. recorde mundial de o Sim. garoto propaganda mais longevo, né? Sim. Ursinhos da Parmalat. Gente, é lembrado até hoje. Sabe, Ursinhos da Parmalat. esses dias a gente estava falando do setor, como jingle, hoje em dia você não guarda mais nenhum. Mas pipoca na panela, começa... Na hora vem o Guaraná na cabeça. Sabe uma Impressionante. coisa que eu lembrei? Dois E hambúrgueres, uma olha propaganda bonita, né, de Bonita. assistir. Olha que coisa interessante. Você lembra daquela campanha da Que Bom, que vinha o picolé de graça no palito? Sim.
Aquela campanha durou apenas 3 meses. Eu olho até hoje. E a gente até hoje olha o palito para ver se está premiado. E posso confessar algo aqui pela primeira vez. A Colinos tinha uma promoção que não tinha um era negócio... vacina também não, Carlão. Tinha um negócio que você olhava dentro da caixa e tinha uma promoção. Até hoje, todas as pastas que eu abro, eu olho dentro da caixa. Não sei porque, não tem nenhuma promoção dizendo. Olha mas isso. eu olho dentro da caixa. Lembrança o que é ditar um comportamento. Colinos, que depois virou sorriso, e aí foi, né? E esse assunto... Pra quem não sabe, né? Esse assunto, ele rende quase que um podcast Sim. só dele. Porque não tem quem não se conecte com esse tipo de ideia. Que às vezes é simples, mas ela não é simplória. E ela passou ali a mensagem que precisava. E a gente não se dá conta, por exemplo, que foi um período tão curto. Quanto tempo que foi? 3 meses, foi um verão. Nossa, pra mim era anos. Foi um verão a campanha da Que Bom. E até hoje a gente olha que eu cheguei a ganhar, para ver se está premiado, para você ver como que o jingle que você trouxe. Porque não é sobre perenidade, é sobre relevância. Então, por isso que a gente... E essas marcas estão aí até hoje, essas que a gente citou. Exatamente. E algumas já foram embora. Marcas tradicionais, marcas muito antigas, mas não se mantiveram relevantes. E marcas que tem algumas marcas que vieram aqui no meu cabeça que a gente achava que nunca ia acabar, né? Você falou uma, o Yahoo. Que nunca ia acabar. Né? Aí tem as antigas, né? Kodak, que são as histórias que a gente já conhece, né? Uma marca que não soube surfar a onda, então, né? Tem um e-marketing que nossa, toda hora eu tô indicando esse e-marketing, mas ele falou de alguma empresa hoje. É que são muitos itens, né? Mas alguma coisa disso também que vocês estão falando, que alguma coisa do digital que ela não... Blockbuster. A Netflix ofereceu para Blockbuster, a Blockbuster falou, não, isso aí é passageiro. Hoje em dia tem uma loja da Blockbuster. Olha isso. Uma. Porque é sobre comportamento, né? Não soube prever o futuro, né? Você sabe aquele carrinho que o segurança do shopping utiliza? Tipo de golfe, assim? Segway. Segway. A Segway criou esse carrinho para revolucionar a mobilidade urbana. Esse carro, esse modelo de carrinho, ele foi criado para que ele substituísse o carro. Só que onde que ele testou isso? Na Suíça, na Europa. Ele não considerou... Onde a rua é top. Onde a rua é um tapete. Ele não considerou o asfalto real, quebra-mola, né, os outros veículos. Ele não considerou os desníveis de asfalto. Por isso que ele, na verdade, ele foi um fracasso total, ele gerou um prejuízo. Ele nem fabrica mais. Era caríssimo. Eu acho que fabricou até, 2000, não lembro agora exatamente a data. Mas no shopping aqui eu sei que tem. Ele virou o carrinho do segurança do shopping. Até em filme, né? Até em filme. Porque ele não considerou um fator real, que é o ser humano, a usabilidade. Usabilidade. Então, assim, inovação, criação de produto, tem a ver com usabilidade. Se não é o teste de usabilidade. Se não é funcional, não vale a pena ser criado. Vira um entulho digital. Não, nossa, agora que você falou, realmente só vejo em shopping. E eu lembro que na época que saiu, eu achei muito maneiro, fui entrar para ver preço, era caríssimo também, caríssimo. E ele foi pensado para, você pensa só, para revolucionar a mobilidade urbana. Ideia, né? A proposta ali. A ideia era essa. Só que a ideia nasceu numa sala com 15 pessoas. Eu não levei essa ideia para a rua para validar com quem de fato iria utilizar aquilo, para considerar todos os empecilhos, impedimentos, né? Muitas vezes também é o apego à ideia. A gente precisa, porque às vezes quando a gente tem uma ideia, a gente parte do princípio de que ela é maravilhosa, de que ela vai revolucionar o mundo. A gente acredita. Então, a gente tem que ter humildade também para abortar a ideia. Para entender que aquela ideia ela foi muito boa, mas na minha cabeça ela não se aplica à realidade. E isso que você falou de colocar na rua, eu lembrei de uma tática, eu não vou lembrar o nome da empresa, mas foi no Shark Tank gringo. O cara foi lá apresentar a empresa dele, era alguma coisa de carro também. E uma das mulheres lá, uma das Sharks, ela falou assim, nossa, eu já vi quando eu fui em Santa Mônica, sei lá, eu vi sua empresa. E, se eu não me engano, ela investiu na empresa. O que ele fez? Ele contou depois. Alguém da empresa dele contou que essa mulher estava no tal shopping. E ele sabe que ela é investidora, mandou todo mundo da empresa pegar um carro e ficar rodando. Então, ela, sem saber, viu vários carros desses. Falou, pô, isso é sucesso. E quando ele foi vender lá no Shark Tank, ela, não, eu conheço. Vi vários carros desses. Criaram uma estratégia para ele que mandou a empresa inteira. Ele falou, todo mundo pega um carro e vai, pega o carro e vai. Ficou rodando em volta do shopping. Olha só a tática, que depois ela investiu nele e provavelmente cresceu. Não sei o restante da história. Mas ele contando é engraçado. Você fala, cara, ele enganou não, né? Ele persuadiu. Uma memória, que a Piedade falou, criou uma memória. Uma pessoa que você não espera que você vai ser enganada, assim, bem entre aspas. Eu achei sensacional essa história. Depois eu mando o link desse cara contando. E, assim, qual que é o erro mais comum das empresas que vocês acham, assim? Pode ser geral, pode ser empresa que vocês já atenderam.
falando de posicionamento, não vou dizer o erro, mas acho que é um desconhecimento que pode gerar um erro, que é entender o momento de investir em rebranding. Por conta de dúvida, as pessoas às vezes trazem uma demanda pronta, necessidade de rebranding. Aí você vai aprofundar, me conta, qual que é o seu incômodo? Até para a gente validar juntos. Não ir pela modinha, né? A necessidade é rebranding. Porque o nosso papel vai ser sempre trazer à tona aquilo que vai ser melhor, falando de estratégia para aquele cliente. E rebranding, ele nasce de uma mudança de praça, segmento, visão, serviço, produto. Então, são mudanças muito bruscas. Eu estou mudando o meu, né? eu estou mudando o meu produto. Eu estou acrescentando um produto no meu portfólio que quando eu acrescento ele, alvo ali, no que você falou da praça. Que quando eu acrescento ele, impacta no nome que eu tenho. Porque, por exemplo, se eu vendo faca para churrasco, agora eu vendo tábua também, porque está no mesmo território, e o nome da minha empresa só tem o descritivo faca, eu tenho que pensar de que maneira que eu vou trazer mais clareza para o que eu vendo, porque eu escolhi colocar no meu nome o produto que eu tenho, e eu estou acrescentando oferta dentro do meu portfólio. Então, aqui tem um exemplo claro de vamos trabalhar uma estratégia, vamos pensar no outro nome, porque você está acrescentando produto na sua oferta de portfólio. Isso também acontece quando você está indo para outras praças e às vezes o seu nome ele está alinhado com o nome do local que você está. Então, você precisa, de alguma maneira, olhar para um guarda-chuva maior. Às vezes, isso vai te exigir fazer um trabalho de arquitetura de marca. Então, eu sou uma franquia e em cada cidade que eu tenho uma marca-mãe, mas essa franquia, ela tem o nome e o nome da cidade, em cada cidade que ela tá. Então, eu tenho essas ofertas organizadas. Né? Você não cria marca deliberadamente, você precisa ter uma Eu acho que isso é uma coisa que, quando a gente explica, as pessoas ficam assim, nossa, não tinha parado para pensar nisso. E outro exemplo que eu posso dar é a pessoa que chega com uma necessidade pronta, pessoa ou empresa, que eu preciso trabalhar minha rede social. E aí você começa a fazer perguntas para entender o incômodo e ver aonde que a rede social também é esse impulso para que a pessoa atinja o objetivo dela. Né? Eu vou te falar que, assim, 90% das vezes, o cliente conversando e a gente fazendo as perguntas, ele entende que não é a rede social. Porque, de repente, tudo virou tráfego, né? Tudo virou assim, é como se como se a solução de tudo fosse tráfego. Ele entende assim, vou te dar um exemplo real. Nossa, mas aí eu preciso saber qual é o meu público, falando de faixa etária, né? Eu ainda não tenho essa clareza. Eu sei que é predominantemente mulher, mas eu não sei, assim, a faixa etária, eu não sei localidade. E é alguém que estava querendo conteúdo para rede social para crescer a empresa. Então, peraí. Para tentar viralizar de alguma maneira. Vai ajudar. A rede social vai ser uma ferramenta que vai te ajudar com esse objetivo. Né? Sem dúvida. Mas a gente precisa dar uns passinhos para trás para chegar na rede social. Que vamos responder aqui tudo isso que você, na conversa, trouxe que tem dúvida. Vamos tentar buscar esses dados, porque esses dados existem, né? Eles, às vezes, não são analisados, ou o empreendedor está num momento onde realmente ele não consegue parar para fazer isso. Ele é equipe, né? É muito comum. Então, replicar posts, às vezes, né? Exatamente. E aí, falando por mim, não sei se você tem outro exemplo, o que eu mais vejo é isso, precisa de um rebranding. E você vai perguntando, não é isso, porque não teve mudanças desse nível que a gente conversou, e precisa de um conteúdo para rede social, e a pessoa tem muitas coisas ainda para poder evoluir. Até chegar nesse momento. De casa, né? Para a gente conseguir fazer um trabalho que vá dar resultados, falando de posicionamento na rede social. E agora que você falou de trabalho para dar resultados, eu lembrei de um cliente que eu tive uma vez, ele tinha uma loja de sapato, sapataria, alguma coisa assim. Aí ele falou assim, aquele sonho de todo mundo que está iniciando, eu quero que você crie um logo igual o da Nike, para quando a pessoa olhe, já sabe que é ele. Falei, então vamos começar investindo milhões por ano. Vamos começar por aí. Carlão sendo Carlão.
bom. Não, sério, porque eu fiz muitos logos, coisas que não se deve fazer, tá? Mas fiz muitos, mandei muitas opções. Cara, a gente não fechou. Porque ele queria um Nike, ele queria olhar para aquela marca e ter aquele... Uau, mas cara, a Nike investe milhões, se ela parar de investir, daqui a 5 anos você esquece. 5 anos estou sendo bem generoso, mas você esquece. Até a estratégia, o jeito que ela entrou na NBA foi sensacional. Até hoje também investe na marca. São marcas que... Esses dias eu são vi... enormes, estão investindo. Então, os 3 marketplaces que mais cresceram no Brasil esse ano foi a Temo, Shopee e, se eu não me engano, em terceiro está Mercado Livre. Olha. A Temo cortou 100% de investimento em Google. Caiu drasticamente a ação, caiu tudo. Tem um gráfico mostrando a queda, assim, igual uma montanha-russa. Estava com bastante e você, provavelmente, se você abrir agora, vai passar uma propaganda deles. Tudo é campanha, porque, por exemplo, eu nunca imaginei que a Temo fosse maior que a Shopee. E ela é maior. Tá tendo mais downloads. Não, eu digo faturamento. Faturamento. Ela é maior mesmo que a Shopee em termos de faturamento. E eu achava Você que era vírus. Eu né? entrava quando você clica... Nunca quis clicar, meio com medo. Aí eu fiquei com medo de clicar. Falei, isso aqui é vírus. Isso aqui é R$0. Falei, não quero não. Eu nunca cliquei. Mas assim, depois eu fui descobrir, eu peguei um ranking desse que mostra as maiores empresas do mundo e tal. E a Temo tá na frente da... Mas achei legal, o Mercado Livre tá em terceirinho ali, tá? Perfeito, Mas aí eu vou colocar esse gráfico aqui na tela também. Parou de investir no Google. Caiu, porque assim, hoje em dia tem tanta oferta que é difícil você ficar na cabeça da pessoa, a pessoa ficar lembrando, não, eu vou naquela loja. E olha que E aí a linha é muito tênue entre você ser lembrado e você esgotar a pessoa, né? É difícil. É muito difícil saber essa medida, porque às vezes você aparece tanto que a pessoa pega até ranço. Não, antigamente, se você postava muito no Instagram, usando o Instagram como exemplo, ele começava a deixar de entregar. Ah, sim. Hoje, eu quero overpost. Sim. Hoje em dia, quanto mais você posta, mais ele entrega. Mas ao mesmo tempo, o público vai aguentar ficar olhando pra sua cara. É muito difícil isso que você falou. É muito difícil. Aí falando de erro, né? Você perguntou assim. Acho que hoje a gente se depara muito com a questão do registro. Então, pessoas que investem na marca muito antes até de saberem se ela poderia... E já vai investindo com aquela sede. Se você é dono, então o empresário investe na marca sem saber se de fato ele é dono daquela marca. Então, a gente se depara muito com isso é um erro. E só uma dúvida, ter sobrenome? Sim, né? Porque vira nome da marca, né? Como assim? Eu vou... Serraria Mesquita, vou usar o meu sobrenome. Sim. Né? Dá para registrar. Então, mas pode dar problema também. Pode dar problema. Então, a gente se depara muito com isso, né? E o Fábio contorna muitos casos nesse sentido. E muito do que a Nath trouxe também é a questão do cliente achar que está pronto para a rede social, quer estar em todas as redes. Ele nem pensou no que ele vai levar, qual é o tipo de... Tá nessa ele rede, nem construiu o posicionamento dele ainda para estar ali, né? Então, ele só quer estar onde todo mundo está. E ele acha que essa é a melhor forma de ser visto. Quer viralizar a qualquer preço. Então, ele entra muitas vezes numa trend, em alguma coisa que não combina com o posicionamento dele, não comunica nada. É só um conteúdo vazio, que no final das contas, para ele... Não mostra nem o produto dele, né? Ele atrai pessoas que não vão comprar dele, né? Outra coisa que também surgiu muito na caixinha de pergunta, que é, por exemplo, a pessoa que tem uma marca, né, trabalha uma marca, e ela tem dúvida se ela precisa ter um Instagram pessoal e um Instagram profissional. Verdade. Tem muito isso. Tem mesmo. E aí a gente... ela quer um para ela, assim. Um para ela, um PF e um PJ. Exatamente. Ou ela quer ou ela tem dúvida. Eu deveria ter dois. Ter dois, né? É muito frequente. No nosso caso, como somos sócios, a gente tem o nosso pessoal, porque a gente constrói autoridade no nosso pessoal e a gente leva para protótipo conteúdos mais técnicos, que as pessoas que não aguentariam ver todo dia no nosso perfil pessoal. Então, por esse motivo, nós temos o nosso... tem gente que tem um pessoal fechado também. Exatamente. Mas a ideia é que se você é a sua marca, não precisa, porque você vai mesclando, porque a ideia é, quando nasce um perfil pessoal, você atrai para aquele perfil pessoas, sua família, seus amigos, pessoas que trabalham com você. Quando você constrói um negócio, não necessariamente quem já estava ali vai comprar de você. Sim. Então você precisa furar a bolha. Você vai precisar... Não, eu faço isso há tantos anos. Não, mas agora é outra geração. Você tem que trazer conteúdo para você puxar pessoas que vão de fato comprar de você, né? Então tem que tomar cuidado com o posicionamento, com o conteúdo, porque no final das contas o que as marcas querem, precisam é vender. E agora isso que eu acabei puxando aqui para minha cabeça gerações que a gente acompanha. Como que é você pegar um empresário daquele antigo
Que ele pode ter uma cabeça moderna, mas até aquele tipo, e também um mais novão, assim, a geração, não sei qual geração que tá, eu tô perdidinho nas gerações. Sei lá qual geração que tá agora. Como que você, inclusive até com rede social, né, porque a gente tá falando disso. O que eu vou falar por mim, né? O que eu percebo é, a gente acaba atraindo pessoas que são muito parecidas em termos de valores com o que a gente fala, seja na página da Protótipo ou na nossa página pessoal. Pessoas que estão num momento de dar um passo, pessoas que precisam usar da sua coragem, ainda que o medo seja 90% e a coragem 10%, pessoas que estão dispostas a fazer uma mudança, uma virada. Então, a gente tem atraído muito esse perfil. Vocês viraram exemplo, literalmente. Eu acho que foram identificando um lugar de fala, né? A gente viveu isso e as pessoas levam muito isso a sério, né? Você tem repertório para falar porque você está vivendo. A Ana Couto fala sobre isso na metodologia dela, faz e fala, né? E a gente atrai muito esse perfil. E aí, quando você tem 20 anos, tem 30, tem 50, 40, mas você tem um incômodo e você está decidido que você vai fazer alguma coisa com esse incômodo, não há tanta diferença entre uma geração e outra. Porque o mais difícil a pessoa já fez, que é tomar a decisão. E ela estar disposta. O que a gente se depara, que é muito comum nas duas gerações, ai, mas olha, eu sou muito tímido para falar de rede social. Gente, olha, eu não dou conta, não. Mas eu tô disposto. Essa é uma fala assim, cara, ela tem muita frequência. Olha, eu não sou de rede social, não, mas eu tô disposto. Porque as pessoas entendem que, naquele momento, contar a história sobre o que ela está passando é relevante. E a rede social é uma ferramenta para contar essa história. Então, eu preciso fazer a minha história ser vista, ser lembrada, ser encaminhada, né? Para que as pessoas saibam que o meu momento atual é esse. E eu estou disposto ou disposta. Então, acho que é isso que eu vejo de comum. Aí a pessoa... uma desconstrução, né? Sim. Que a gente vem, assim, eu, por exemplo, venho de uma geração anterior às redes sociais. Então, na minha época de criança, adolescente, não existiam redes sociais como as de hoje, né? Eu sempre falo isso, eu fui ter celular na faculdade. Exatamente. Surgiu o Orkut na faculdade. E se tem um medo que a gente tem, é o medo de ser julgado. Então, as pessoas, elas têm medo de performar na rede social, de falar na rede social, porque tem medo de ser julgada. A gente se depara muito com isso. Né? Que vão falar de mim. Que vão falar de mim, ou eu não falo bem, ou eu não... Perfeccionismo, né? Lá no talo. Não tô num dia bom, né? Às vezes você não tá, às vezes, principalmente a mulher, às vezes ela não tá se sentindo bonita naquele dia e ela se preocupa com isso. Né? Então ela acha que não tá pronta e tudo mais. Mas assim, eu brinco porque a gente tem um equilíbrio. Eu chamo o Fábio de seu Arquimedes. Porque o Fábio é muito analógico. Ele é muito analógico, né? E aí ele ensina pra gente, ele traz um pouco do tradicional, do processo que pra é bom gente, também, da né? organização. Porque a gente precisa se preocupar com o offline. Por quê? A Nath sempre fala isso. A gente não pode colocar 100% do nosso investimento no Instagram, na rede social. Porque se a rede sai do ar, e acontece direto, da sua marca, se você construiu, se você depositou um posicionamento totalmente voltado para a rede social. Por isso que a gente fala, a marca ela é construída no offline. O online é um desdobramento daquilo que já foi pensado, que já foi construído, que está solidificado. Né? Então é uma maneira só de fazer, não é uma maneira de ser. Não, eu não ser é offline. E agora você deu um bom exemplo, eu não estou por dentro disso, eu vou até pesquisar sobre... Igual alguém nos Estados Unidos que só tem TikTok, viralizou no TikTok e foi proibido lá, enquanto alguém de lá não compra. Imagina. E tá uma novela, né? O TikTok, Sim. Os direitos. Tá tendo oferta de compra, como que faz. E a pessoa baseou a vida dela, investiu e tá 100% dedicada ao online. Não que não seja importante, é muito importante, Sim, claro. A presença online tem escala, também, né? Você tem uma visibilidade muito maior. Mas, assim, toda essa construção de posicionamento sobre quem eu sou, essência, que não é modelo de negócio, é essência. O modelo de negócio, a gente precisa ter flexibilidade para adaptar de acordo com o comportamento humano. Aquilo que eu falei no início, né? Por mais legal que seja o seu produto, por mais incrível que ele possa parecer na sua cabeça, ele é um produto desejado.
Uma coisa é um produto legal, outra coisa é um produto desejado. Ou fora de time. Com certeza você já deve ter visto o Murilo Gun, que ele era para ter sido o inventor do iFood, só que era na época do Pager. Ele falou, cara, eu inventei um produto excelente, mas na época errada. Na época errada. Que ele dependia de pager, caía sinal, ele não conseguia mandar o fax para os restaurantes. Exatamente. Então, tudo é momento, tudo é o... Né? Então, a gente precisa se conectar de fato com as pessoas, ouvir o que elas... Eu falo que a gente, dentro da nossa metodologia, a gente chama de triangulação da pesquisa, que é ver o que as pessoas fazem, ouvir o que as pessoas fazem e fazer o que as pessoas fazem. Não tem outro jeito de você se conectar com elas, não ser assim. A nossa diretora ali já está fazendo sinal. A gente vai ter que bolar uma parte 2, que tem muito assunto ainda, tá? Ai, que bom. Tem muito assunto. Eu não entrei nem na parte que eu mais gosto, que é o branding em si, literalmente na criação da marca. Vai ser um prazer a gente voltar Não, a gente bola a parte 2. E como a gente, assim, gosta de quebrar o protocolo, guardamos uma surpresinha no Eita. final. Peraí, que eu vou até pegar o celular, porque eu quero ler na íntegra. Na íntegra. Tá. Então, nos bastidores aqui, a gente estava conversando que há um tempo o Fábio, que é nosso sócio, esteve aqui, foi entrevistado pelo AP. Nessa ocasião, iniciou o processo de registro da marca do AP. Sim. Hoje, atualmente, né, o INPI tem levado aí uma média de 18 meses analisando aquele pedido que foi, né, dado entrada ali no INPI. E temos uma notícia para vocês. Cadê momentos de tensão? Cadê o tambor aqui? Editor, que sou eu mesmo. Temos oficialmente a notícia de que a marca de vocês foi deferida. Aí, ó. Deve ser o Fábio também, né? Obrigadão, gente. Aqui presencialmente dando essa notícia, mas ele vai ter Na parte 2 ele vai estar. Na parte 2 ele vem. Então, assim, pra gente é uma felicidade enorme compartilhar isso com você. É a notícia que a gente quer dar para todos os nossos clientes. Nossa, gente. Né? Porque a marca agora é sua, você é dono dessa marca. E proprietário. Em breve a gente traz aqui o registro bonitinho. O certificado impresso. Olha, já pode ser uma oportunidade. Pra parte 2. Já tem pretexto pra gente voltar. Isso aí. Depois aí não falta. Hein? A gente tem muito assunto pra falar ainda. Eu pensei em várias perguntas e ainda tem muitas ainda para fazer. Eu acho que eu nem iniciei minhas perguntas direito. Sério mesmo, que é um assunto que eu gosto, que eu trabalho um pouco com isso. Que a gente gosta, a gente não vê a hora passar. Mas antes de eu pedir a indicação, que eu peço a todo mundo, vende o peixe de vocês, fala qual que é o @ da Protótipo, por mais que a diretora esteja ali já fazendo assim. Como que faz uma pessoa entrar em contato com a Protótipo? Ela tem uma empresa, tem um sonho. Exatamente. Se ela tem um sonho, se você tem um sonho, ainda que você não esteja 100% pronto, estou começando, não tenho ainda um norte, não sei para onde eu vou, a gente pode te ajudar. Se você já tem uma empresa consolidada, né, e você quer revisitar aí os seus valores, a sua missão, ou simplesmente proteger o seu nome, a gente pode te ajudar. Segue lá a nossa página, @prototipobrand. Lá a gente compartilha conteúdo, a gente responde dúvida. Tem lá o nosso WhatsApp, então se você quiser ali uma troca, né, mais rápida, mais direta com a gente, tem lá o nosso número do WhatsApp. E a gente é uma consultoria 360 que vai cuidar daquilo que é mais importante para você, que é a marca do seu negócio. Isso aí, ó. Vendido o peixe. Vendi. Entre em contato, gente. Tá na descrição e também apareceu na tela enquanto a Vivi estava comentando o @. Então, como eu peço todo o final de podcast, é uma indicação também. Pode ser de qualquer setor, pode ser de qualquer pessoa, quantas pessoas vocês quiserem. Sério? Mais de uma? Acho que a Nath tem uma, eu tenho outra. E qualquer coisa vocês mandam também depois pelo WhatsApp, pelo Instagram. Eu vou fazer a indicação de uma pessoa que eu conversei já, mas não nos conhecemos pessoalmente. Mas estamos aqui justamente para fazer coisas diferentes, né, Carlão? Mas alguém que eu admiro, que é a Paola. A Paola é gerente comercial no Sebrae. Eu acredito que ela é alguém que vai trazer um conteúdo que vai contribuir muito para todos os ouvintes aqui do podcast, para o Carlão, para a nossa diretora Luana, porque é alguém que tem um repertório profissional muito legal para poder falar sobre empreender, que é um assunto que interessa a muitas pessoas. Então, eu sempre troco figurinha com ela no Instagram. A gente não se conhece, mas eu estou fazendo a indicação dela, entendendo que ela contribui para a audiência. Mas a Paola está mais que convidada já, hein? Bom, gente, o meu convite aqui, né, a minha indicação vai para a Marcela Vidigal, que é uma pessoa que
assim, ela tá revolucionando, eu vou dizer assim, a maneira da gente se vestir, né? E a Marcela agora inaugurou... O que eu vou vestir no dia do episódio? Olha, hein? Quem sabe aí já rola uma consultoria. Ela tá com uma loja... de reunião. Pode deixar, Ela tem pode uma deixar. loja lindíssima no Shopping 33, que é a Rosalie Cole. Então, ela tá trazendo ali o conceito do vestir, com a tradição de família, né? Que a mãe dela já tem loja de roupa há muitos anos. Então, fica aqui a minha indicação, porque eu acho que é uma parte também do posicionamento. Como que é o nome? É Marcela Vidigal. Marcela Vidigal também está mais que convidada, hein? Gente, só tem que agradecer, conseguimos alinhar nossas agendas, né? Que teve um cancelamento por motivo nosso, mas resolvemos, graças a Deus. E já espera a parte 2 já. Com certeza. Tem algum certificado. Isso, com certificado. Tem algum recado final para dar pro pessoal? Com vocês. Ouvi uma frase essa semana que eu acho que ela ficou martelando na minha cabeça e eu vou dividir com vocês, que é talento sem posicionamento é bastidor. E com essa eu só posso despedir mesmo, né, gente? Valeu, episódios novos toda segunda-feira e até a próxima. Tchau. Tchau, gente.